esse é o momento que a palavra será externada ao seu coração. Lembre-se que a palavra, ela é como uma semente. Jesus já deu aquela parábola das sementes. Eu aqui estou agora, por chamado de Deus, como um semeador. E eu vou pegar a semente e vou jogar, lançar aos seus corações. E essa semente é a palavra de Deus, amém, irmãos? E essa palavra é poderosa. Mas a pergunta é, o seu coração é que tipo de terreno? É valeta, que o Satanás vai tirar rapidamente antes de sair desse lugar? É lugar pedregoso, que vai entrar aqui e sair pelo outro ouvido e não vai gerar nenhuma transformação? Ou que vai cair em terra de espinhos, mas aí as suas preocupações do dia a dia, os seus problemas durante a vida vai sufocar essa palavra que não vai deixá-la produzir? Ou o seu coração é um terreno fértil? E isso agora só você vai definir isso. E a minha oração é que todos nós, sejamos terrenos férteis. Que essa palavra, ao ser lançada ao seu coração, você deixe ela produzir os seus frutos. E esse fruto vai trazer vida para a sua vida, vai trazer vida para a sua família, vai trazer vida para a nossa igreja. Amém, irmãos? Que a palavra de Deus alcance você e que ela transforme o seu coração naquilo que ela vai ser jogada agora para o seu coração. Então, eu peço que você feche seus olhos agora. Maula, me ajuda aqui, por favor, um pouquinho novamente. E não é eu orando agora, ore você. Comece a você orar, fala, Senhor, a tua palavra vai vir ao meu encontro. Talvez a mesma palavra que eu irei falar aqui, através das Sagradas Escrituras, irá falar com alguém de uma forma, mas irá falar com outro de outra forma. Você precisa ouvir a voz de Deus e reconhecer aquilo que Deus quer para você na sua palavra. Que você ao ouvir a voz do Espírito, não diga não diga depois, é agora. Comece a orar, te dá um tempinho para você orar. Até mesmo aqui, essa mensagem que está sendo gravada, você que talvez esteja agora me ouvindo, me vendo pelo canal do YouTube, esse é o momento, onde você estiver, talvez essa palavra você vai ver daqui a alguns dias, talvez até anos, mas aonde você estiver, comece a falar com Deus, porque Deus quer falar com você. Que Deus abençoe grandemente você que está também online, essa palavra que vai ser ouvida e vista por outras pessoas de forma online. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que você seja transformado por esta palavra em nome de Jesus. Porque Deus alcança, que nem foi cantado agora no culto, porque o Deus é o Deus das montanhas. Isso quer dizer, Ele é o mesmo Deus que está naquelas pessoas que estão no seu mais alto auge, mas até mesmo aquelas pessoas que estão no vale, lá no lugar mais difícil, a graça de Deus os alcança. Isso é maravilhoso, porque o mesmo Deus das montanhas é o mesmo Deus dos vales. Ele está em todos os lugares para restaurar todos aqueles que estão com os seus corações quebrantados diante do Senhor. Essa é a nossa oração, que a Tua palavra hoje gere vida e transformação em nossa igreja, em nossas vidas, em nome de Jesus. É o que nós oramos. Amém e amém. Ok. Vamos lá, o tema hoje que eu quero trazer é o chamado de Deus para Eliseu. O chamado de Deus para Eliseu. E o mesmo Deus que chamou Eliseu é o mesmo Deus que chama a mim e que chama a você. Você precisa agora ouvir a voz dele. Jesus, quando ele estava na terra em seu ministério, ele chegou para alguns discípulos, que se tornou discípulos, quando ele chega para Pedro, quando ele chega para João, e ele disse, siga-me. E eles o seguiram. E se tornaram ali o grupo dos 12. Mas esse chamado, como diz mesmo Mateus, se eu não me engano, Mateus 22, que vai falar que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque o chamado de Deus, ele é para você, ele é para mim, mas ele exige de mim e de você uma resposta. Porque Deus é maravilhoso, Ele faz um convite, Ele é educado, Ele é gentil, Ele não vai te obrigar a nada, porque Ele apenas te chama. Você quer ser meu discípulo? Você quer caminhar comigo? E você vai ter que dar uma resposta. Sim ou não? Não existe, irmãos, na vida cristã, não existe o talvez. Ah, mas pastor, mas parece meio radical. Sim, nesse ponto o evangelho é radical.
A Bíblia diz assim, Jesus mesmo disse, que as nossas palavras sejam o quê? Sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos, não tem talvez. Lá em Apocalipse, a palavra diz assim, que você seja quente ou frio, mas morno nunca. Porque se for morno, eu o vomitarei. Não há meio termo em ser cristão ou não. No caso, não há meio cristão. Ou você é, ou você não é. A chamada de Deus é para nós. E Ele diz, você quer me seguir? Sim ou não? E você vai decidir. Você vai dizer com a sua vida, com a sua expressão, se esse chamado você o aceita. Eu lembro de outro ponto, apesar de vamos falar de Eliseu, mas deixa eu só contextualizar essa chamada. Quando Jesus chega para aquele jovem, um jovem que tinha riquezas, se lembra? Tinha um jovem rico, e aí Jesus fala, veja, pegue todo o seu dinheiro, tudo aquilo que você tem, reparta entre os pobres, e depois me siga. Que desafio! Ele tinha ali posses que eram de seus pais, e ele estava administrando, e ele tinha que abrir mão daquilo. É claro que Deus pode pedir outras coisas, cada um tem aqueles seus bichinhos de estimações que às vezes não quer abandonar. Naquele caso daquele homem, eram as riquezas, eram as posses. E Jesus fala assim para ele, abandone, pegue esse dinheiro, reparta entre os pobres e depois me siga. Jesus estava convidando aquele jovem a cantar esse refrão da música, não há nada melhor, não há nada melhor do que o meu Deus. Essa expressão de louvor precisa ser realidade para mim, precisa ser realidade para nós. Jesus convida aquele jovem a cantar, eu sei que essa música não tinha naquela época, é claro, mas ele está dizendo, vamos cantar essa música? Não há nada melhor do que a minha presença na sua vida. E aí Jesus convida aquele rapaz, o que aquele rapaz faz? Não, eu não quero. Você vê que Jesus não fica insistindo, Jesus não fica agarrando ele, vem, isso é você, eu te convidei, vem para mim. Jesus não faz isso, porque Jesus é gentil, ele é educado. Mas Jesus olha e fala assim, como é triste saber que, por causa das riquezas, no caso, muitos não entrarão nos céus. Como é triste. E não posso só dizer questão de riquezas, pode ser questão de apegos pessoais, apegos com marido, mulher, filhos, outras coisas mais, bens materiais ou status social, alguma coisa que possa te segurar, que vai te impedir de ir aos céus. Não! Eu tenho que estar totalmente livre para que Deus, ao me chamar, eu possa dizer, não há nada melhor do que o meu Deus. Não há nada melhor na minha vida do que a tua presença. Amém, irmãos? Amém. Então vamos para o texto. O texto que eu quero trazer é, primeiramente, o chamado de Deus. Vamos ler 1 Reis 19. Lembrando que estamos falando de profetas. Os profetas do Antigo Testamento são os mesmos de hoje, do Novo? Sim, pode ser. É claro que os profetas do Antigo Testamento, eles eram levantados em momentos de crise espiritual. E toda vez que há uma crise espiritual, toda vez que há um abandono da fé, vai acontecer falta de justiça, vai acontecer pecados como idolatria, prostituição e tantas outras coisas mais. Então, o problema social, e isso inclui a nós hoje também, quando a gente vê o Brasil e o mundo em guerras, corrupções, conflitos, por que está acontecendo? Por causa do pecado, por causa da decadência espiritual, porque Cristo é a solução para os povos, amém, irmãos? Amém. Cristo é a paz que o mundo tanto anseia, e a igreja é o porta-voz dessa mensagem. Nós somos o porta-voz da mensagem mais gloriosa que Ele nos deu, a mensagem de salvação, que é Jesus Cristo. Mas essa mensagem não deve ser somente proclamada com os nossos lábios, mas sim vivenciada com a nossa vida. Então Deus nos chama para isso. Profetas se levantaram justamente para dizer às nações, voltem-se para o Senhor. Arrependam-se de seus pecados e volte-se para Deus. É claro que os profetas tinham um ar de juízo, mas antes de um ar de juízo, era uma voz profética de chamada para a reconciliação.
Reconcilie-se com Deus. Volte-se para Deus. Avaliem seus corações. Vejam se há pecados, porque a Bíblia diz lá em Isaías 51 que os meus pecados me separam da presença de Deus. Nunca permita que nenhum tipo de pecado, seja ele de omissão ou de prática, afaste você da presença de Deus. Porque se você estiver afastado de Deus, como você alcançará o reino dos céus? Se Ele te chamar hoje, veja, cantamos hoje na canção inicial, chamada final. Como é que é o refrão, Renato? Cadê Renato? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Você pode dizer isso de verdade? Quando Ele te chamar, e Ele pode chamar a qualquer momento. Você não tem soldado preparado, irmão. Você não tem o poder do que vai acontecer daqui a 10 minutos. É claro, daqui a 10 minutos provavelmente você esteja aqui ainda. Mas mesmo assim, vai que daqui a 10 minutos os céus se abrem, a trombeta toca e Jesus vem buscar a igreja. A pergunta é, você está preparado? Você está pronto? Ah, mas o que significa estar pronto? É eu então estar sem pecados? Não, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Se você disser que não tem pecado, mentiroso é. Já está pecando 2 vezes. Mas a questão não é se você está perfeito, ou que nessa semana você fez tudo certinho, porque você está entrando num campo perigoso da lei, de que você vai ser salvo, ou de que você vai ser bem visto por Deus, porque você fez coisas boas, e isso é uma ilusão, mentira de Satanás, para te enganar, para te afastar de Jesus Cristo, que é aquele que o único que pode te salvar e te perdoar. Não é. O que então significa, pastor, estar preparado? O que então significa estar pronto para a chamada? É você ter convicção, absoluta certeza de que Jesus Cristo é o seu único, suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E o Espírito Santo habita em você. E você tendo essa certeza, ah, sim, Senhor, eu não sou perfeito, mas eu sei que quando o Senhor me chamar, eu lá estarei. Eu lá estarei. Essa convicção precisa estar em seu coração. E se hoje você pode estar aqui já há muitos anos neste lugar, mas se hoje, você ouvindo essa palavra, novamente, lembra que eu falei nisso, a semente está sendo lançada. Mas se hoje você falar, não, você está, Deus, eu sei que o Espírito Santo está falando com você agora, mas se o Espírito Santo falar ao seu coração, e você falar, não, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, eu conheço as histórias de Jesus, eu sei quem é Ele, eu conheço, eu sei, mas eu vou dizer para você, até Satanás conhece. Satanás conhece toda a história de Jesus. Satanás conhece a Bíblia mais do que eu e você. Ele só não tem a revelação da graça. Ele só não tem a presença viva do Espírito. Então dizer se você conhece ou não, não é o importante para você ir para os céus. A grande pergunta é, você tem certeza de que de fato Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? De que o seu nome está escrito no livro da vida? De que o Espírito Santo habita em você, transformando você na imagem de Jesus? Se você falar que não, eu te digo sem vergonha nenhuma, você deve levantar-se e falar, por favor, pastor, igreja, eu não tenho certeza, ore por mim, porque eu quero me render a esse Senhor, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida, eu quero ser salvo, eu quero estar o meu nome lá, quando Ele me chamar, eu quero lá estar, amém, irmãos? Se você não tem certeza, hoje é o dia da sua salvação. Não faça como aquele jovem que ao ouvir o chamado, disse, não, eu tenho muitas coisas para abrir mão. O que as pessoas vão pensar de mim? Ah, não, porque ser crente eu não posso mais falar palavrão, eu não posso mais fazer isso. E eu gosto, de vez em quando eu solto de vez em quando eu falo lá meu jeito, de repente eu faço isso, ou lá
eu faço isso, aquilo mais. Irmãos, por favor, a vida cristã tem que ser vivida de uma forma autêntica, real, poderosa, gloriosa, real. Veja, olha o chamado de Deus para Eliseu. Vamos lá para o texto? 1 Reis 19, de 19 a 21, diz assim o texto: Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando em campo. Havia 12 parelhas de bois no campo, e Eliseu arava com a última parelha. Só um ponto aqui, só para você entender o que o texto está dizendo. Veja, Elias está com uma parelha de bois. O que é parelha? É um equipamento aonde ele colocava 2 bois. Cada parelha era um espaço para 2 bois arar. O texto está dizendo que havia 12 e ele era o último. Quer dizer, a família de Elias era uma família próspera. Tinha talvez uma grande fazenda, tinha empregados, e Eliseu estava fazendo parte como filho, trabalhando no campo, e juntamente com ele mais 11 funcionários, e cada um com uma parelha de 2 bois. Vamos lá, para você entender. Continua agora. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse: primeiro, deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pense no que lhe fiz. Eu quero que essa frase seja para nós também. Elias faz um chamado para Eliseu, e aí Eliseu fala: eu vou voltar, eu vou só me despedir dos meus pais e vou retornar. Elias fala: vá, mas pense no que lhe fiz. A pergunta, e eu quero trazer para você: pense na decisão que você tomou de seguir a Cristo. Pense no que você está sendo chamado agora. Aí Eliseu, o texto continua, Eliseu voltou para a sua parelha. Olha o que Eliseu fez. A primeira atitude de quem está decidido a seguir o chamado. Olha qual foi a atitude dele. Eliseu voltou para a sua parelha de bois e fez o quê? Os matou. Usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Olha a atitude de Eliseu diante de um chamado. Imagine Eliseu lá, nos campos de seus pais, porque lembre-se da história de Elias, que eu falei domingo passado. Elias, ele foi um profeta diante de Acabe, e ele chega para Acabe e disse que não ia chover por quantos anos mesmo, você lembra? 3 anos e meio. Por 3 anos e meio não choveu, porque Deus estava sendo revelado através de Elias para mostrar para o rei Acabe que quem manda na terra não é aquele Deus Baal, mas é o Senhor dos Senhores. Então, toda aquela história que já falamos domingo passado sobre o profeta Elias, então o profeta Elias agora, ele está preparando uma escola de profetas. Elias foi o primeiro homem, profeta, que abre uma escola para criar homens e mulheres também para o exercício de profetas. E Eliseu era um de seus alunos, agora entrando na chamada para um de seus alunos. Mas veja, Elias, depois que ele vem e faz esse convite, ele chega, ele vai ao encontro de Eliseu, e Eliseu está nos campos de seus pais, arando a terra. Veja a cena, lembre, visualize a cena. Já tinha passado aquele período de seca, foram 3 anos e meio de seca. Eu imagino que os seus pais, Eliseu, estava sofrendo com a seca por 3 anos e meio, e agora Elias ora para que a chuva caia, e a chuva começa a cair novamente, e Eliseu, junto com a sua família, pensa: não, essa é a hora da gente arar a terra, vamos começar o plantio, para a gente poder frutificar, para poder ninguém morrer de fome. E ele estava ali, e de repente vem Elias, chega diante de Eliseu e joga a capa. Imagine a cena, eu estou ali trabalhando e alguém joga a capa sem falar uma palavra, só joga a capa assim, ó, pelo ombro e continua andando. Elias não falou nada.
Você poderia pensar assim, mas esse cara louco, gente, me deu uma capada aqui, jogou a capa na minha cabeça, eu estou trabalhando aqui, moço, que mal educado você é. Mas tinha um símbolo. Naquela época do Antigo Testamento, esse jogar a capa ou passar a capa era um sinônimo de venha ser meu seguidor. Venha ser meu discípulo. Tinha um contexto. Quando você olha essa parte dizendo que Elias joga a capa, ele está dizendo, venha, eu te chamo para você ser um profeta. Venha, eu te chamo porque Deus está te escolhendo a me seguir. Eliseu entendeu isso. Foi a mesma coisa quando Jesus chama o jovem rico. Venha e siga-me. Aquele jovem rico, ele poderia, porque antes, lembre-se, se você olhar o texto, quando Jesus chama aquele jovem rico, Judas Iscariotes ainda não tinha sido chamado para discípulo. Judas Iscariotes foi o único discípulo de Jesus que Jesus não chamou. Ele se intrometeu, ele entrou assim, eu posso entrar aí no grupo? Foi o único dos 12, Judas Iscariotes foi o único que Jesus não chamou. Tipo assim, venha e siga-me. Jesus não fez isso para ele. Ele simplesmente entrou no grupo e se intrometeu e entrou. Provavelmente, esse jovem rico que disse não, seria o 12º. E ele disse não. Veja, aí Eliseu, ouvindo agora o chamado de Deus através de Elias, ele volta, ele vai, mata os bois. Olha só já a mentalidade, nada mais importa na minha vida. Porque ele sabia que aquela riqueza, aquela prosperidade que era de seus pais, provavelmente iria para ele. Ele provavelmente, ao falecimento de seus pais, ele assumiria tudo aquilo lá, aqueles negócios da fazenda. E ele entendeu, se eu pensar 2 vezes agora, eu vou optar pela riqueza, pelo conforto que eu tenho, eu vou acabar dizendo não para o chamado. Ele não pensou 2 vezes. Você vê que ele fala que ele vai voltar para dar um beijo no seu pai e na sua mãe, mas o texto não diz que ele fez isso. O texto diz que ele pensou, acho que eu vou lá para voltar, acho que eu vou dar um abraço no meu pai. Ah, não, mas meu pai vai acabar me convencendo a não ir. Ele nem fez, ele não pensou 2 vezes, ele nem chegou a ir lá. Ele já chegou, matou os bois, quebrou a parelha, assou um churrascão. Quem gosta de churrasco aí? Ele fez um churrascão para a cidade inteira. Olha só já o coração de serviço. O coração de quem quer seguir a Cristo sabe que você é chamado para servo. É aquele que já se coloca para servir. Veja que a primeira coisa que ele faz, ele quebra todos os empecilhos que poderiam dizer não ao chamado, e a primeira coisa que ele faz é servir as pessoas. E então ele volta para ser o ajudante de Elias. Eu digo para você, gosto que você refletisse sobre essa questão. Toda escolha tem uma renúncia. Guarde isso, eu vou repetir para você. Toda escolha que você faz na sua vida tem um tipo de renúncia. Por exemplo, a gente está aqui trabalhando e eu quero incentivar a igreja lá em casa a ter uma vida mais saudável. Eu digo para você, se você escolhe ter uma vida mais saudável, você está abrindo mão de uma vida mais desregrada com relação a doces, refrigerantes. Você abre mão dessas coisas, não que você vai abandonar de vez, mas você abre mão do exagero dessas coisas, porque você quer ter uma vida mais saudável. Mas não, eu não quero ter vida saudável, não, eu quero curtir a vida, encher a pança de doce, brigadeiro, refrigerante, em nome de Jesus, que você não faça isso. Mas se você escolhe isso, você está abrindo mão do quê? Você está abrindo mão de uma vida saudável, de uma longevidade mais saudável. Então eu vou dizer para você, toda escolha tem uma renúncia. Se você decidiu seguir a Jesus, você precisa entender quais são as renúncias que você precisa fazer. Não tem como você seguir a Jesus e falar, não precisei renunciar a nada. Mentira. Não tem como. Não tem como. Quer ver? Eu vou dizer para você. Lucas 14, Jesus disse o seguinte, olha só, vou contextualizar com esse chamado de Eliseu. Lucas 14, 26 a 30, depois o versículo 33 e 35 vai dizer, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Forte isso, né? Olha, vou repetir.
se alguém que me segue ama pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é muito parecido com o que o Eliseu fez? Quando Eliseu não foi nem se despedir. Nossa, que mal educado de filho, mas ele entendeu o chamado. É claro que nesse processo, depois de já ser um profeta, eu imagino, claro, o texto não diz, mas eu imagino que ele deve ter voltado, falado, a família deve ter, sabia que ele era um profeta agora de Israel. Mas ele não quis nem ir lá, para não, naquele momento decisivo do chamado, ele não ser convencido talvez pelos seus pais de não fazer. E Jesus confirma isso, dizendo que se você ama qualquer um acima de mim, não pode ser meu discípulo. E ele continua, e se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Cruz significa o quê? Renúncia. É você renunciar a alguma coisa. É você realmente assumir uma responsabilidade. Cruz é sinônimo de quê? De vida ou de morte? De morte. Morte, mas morte eterna? Não, morte para os seus desejos, morte para as suas vontades, morte para os seus projetos pessoais. Quando eu digo projetos pessoais que não fazem sintonia com Deus. Agora, então, pastor, eu não posso então amar minha família? Não, pelo contrário, você deve amar a sua família, mas não pode colocar ninguém. Eu não posso colocar a minha esposa não pode me colocar. Nem eu, por mais que eu ame meu filho Arthur, eu jamais posso colocar o meu filho Arthur acima do meu amor por Cristo. Você entende isso? Inclusive a minha própria vida. Então, quer dizer, a cruz simboliza morte para mim mesmo. As minhas vontades, os meus projetos precisam estar completamente em sintonia com quem? Comigo mesmo? Não, com Deus. Com Deus. É Cristo no centro e tudo mais se encaixará. Cristo no centro e tudo entrará em ordem. E quando eu digo entrar em ordem, não quer dizer que vai ficar tudo perfeito, sem problemas nenhum. Que muitas vezes, ao escolher a vontade dele, você pode passar por situações difíceis. Mas se for da vontade dele, com certeza é para uma glória maior, é para um benefício maior. Então o texto continua, se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Olha só, foi o texto que foi lido ontem no Encontro de Casais, pelo pastor Roberto. Ele diz assim, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para ter... Não, perdão, é uma pergunta no caso aqui, né? Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. É o Espírito Santo falando com você aqui agora. Lá nos Termas, próximo da casa da irmã Beth, eu sempre falo para minha esposa quando eu vou lá pegar água, olha essa casa, tem uma casa bem pertinho da sua, que alguém começou a construir e no meio do caminho abandonou. Agora está lá, toda aquela construção daquela casa... Voltaram? Ai, que bom, que bom. E eu sempre olhava, puxa, mas que pena. Olha só que casa. Começaram a construir e pararam. Começou a criar mato, todo começou a deformar. Provavelmente aconteceu justamente o que o texto está dizendo. Começou, não calculou e não terminou. Parou pelo caminho. Falta, que nem o Júlio fala, falta de planejamento. E é justamente, então isso é só para a vida? Não, é para a vida cristã também. Quando ele diz assim, você quer ser meu discípulo? Calcule o custo. Antes de entrar... Calcule o custo. Não aceito o meio crente. Não concordo com o meio cristão, com um crente chamado crente meia boca. Ou é ou não é. Ou você vem com força, amém, irmãos? Ou você vem com toda a garra, com toda a vontade, com todo o coração, ou então não vem. É isso que ele está dizendo, não entra. Siga teu caminho. Não entra. Mas não entre para ficar daquele meio jeito, assim, ó. Porque ele é pior. Sabe por quê? Porque se torna algo que nem Deus fala lá em Apocalipse, se torna tão enjoativo para ele que, imagine, irmãos, ao ponto de querer vomitar. Não!
que seja frio ou quente, mas não seja morno, não seja meio crente. É isso que ele está dizendo, calcule o custo. Sabe por quê? Você vê tantas pessoas que às vezes não pisam na igreja, tantas pessoas, você deve conhecer alguém, você tantas vezes vê pessoas que não é crente e não pisam na igreja por mau testemunho de cristão. Porque, eu olhava aqui, aquele lá diz que é crente, mas faz isso, olha só, diz que é cristão, mas está batendo na mulher, fala que é cristão, mas não paga a sua dívida, fala que é cristão, mas faz isso. Gente, é isso que ele está dizendo, pessoas que começaram uma caminhada, mas aí entrou de qualquer jeito, vira chacota, vira motivo de riso. Às vezes, pessoas que se dizem cristãs, mas que estão vivendo uma vida totalmente longe de Deus, se torna motivo de riso das pessoas, olha lá, e diz que é crente ainda, e diz que é cristão, vira motivo de zombaria. Então Deus fala, não faça isso é mau testemunho para a igreja, é melhor você não entrar. Ele está querendo dizer o seguinte, não siga esse caminho, mas se for para entrar nele, que seja de coração, amém, irmãos? Vocês estão aqui, estão atentos a isso? É o que a palavra está dizendo para você, quem é capaz de ouvir, eu sei que é uma palavra forte, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, porque como Jesus disse, porque essa palavra é palavra de vida para você, vida para você, vida para você, e não de morte. Após o chamado de Eliseu, se passaram 10 anos, ele acompanhando Elias em seu ministério, e juntos criaram uma escola. Quer dizer, depois que Elias chamou Eliseu, Eliseu se tornou um servo de Elias por 10 anos. Por 10 anos, Eliseu ficou ali no treinamento do lado de um grande discipulador, que é Elias. 10 anos se passaram, até acontecer agora a capacitação do Espírito sobre ele. E eu oro, irmãos, uma das coisas que eu oro e eu peço a Deus é que o Espírito Santo derrame dons espirituais sobre a nossa igreja. Irmãos, eu peço para você, por favor, se você tem bloqueios teológicos sobre dons espirituais, quebre isso em nome de Jesus. Ele quer derramar dons sobre a sua igreja, capacitação espiritual sobre nós, porque sem ela, irmãos, tudo que iremos fazer será apenas mecanismo humano. Nós não estamos lutando contra forças humanas. A nossa guerra é no mundo espiritual, contra entidades malignas celestiais que lutam para nos desunir, para quebrar nossas vidas, para quebrar nossas famílias e nos afastar da presença de Deus. E é por isso que precisamos da capacitação do Espírito, aonde o Espírito Santo derramará dos seus dons. E isso, irmãos, novamente, Deus é gentil, Ele só derramará a unção sobre você, dons espirituais sobre você, se você querer e se você buscar. Mas eu não busco não, eu não quero não. Então você não vai receber. E se você não recebe, quem é prejudicado? A igreja. Quem é prejudicado? A sociedade. Porque nós se tornamos simplesmente uma ONG religiosa, onde ficamos sempre ali, juntos, mas sem poder do Espírito. Veja, olha o que o texto está dizendo agora, em 2 Reis 2, 9 a 12. E eu já estou concluindo, tá bom, irmãos? Eu vou sempre tentar me manter em uma mensagem de 30 minutos no máximo, para que você esteja ligado, atento comigo nesses 30 minutinhos. Deus chama, o Deus que chama é o Deus que capacita. Vou repetir, você pode repetir comigo? O Deus que chama é o Deus que capacita. Se Ele te chamou e você disse sim, Ele irá capacitar você com as ferramentas espirituais. Veja o que acontece. Elias disse a Eliseu, diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu, peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Algumas pessoas entendem errado esse texto dizendo que ele estava pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Não era isso. Ele está falando, peço que eu receba porção dobrada do seu Espírito. Mas como assim porção dobrada do Espírito de Elias? É a porção, ele está se referindo, ele está querendo dizer o seguinte, é como se eu estivesse orando dizendo, Pai, que eu me torne ousado como Elias é.
que eu me torne um homem corajoso, como Elias é. Porque se você olhar a história de Elias, por mais que ele tenha tido um momento de falha, quando ele vai lá para as montanhas, mas ele era naturalmente um homem intrépido, um homem corajoso, ele era decidido: eu sirvo ao Senhor dos Senhores, e não a Baal, e ninguém vai me tirar da presença dele. Então Eliseu ele fala assim: eu quero ser como você, intrépido, corajoso, forte, ousado. Por favor, me dê essa dupla coragem, me dê essa dupla intrepidez. É isso que Eliseu está pedindo. E aí Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, seguiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Que lindo isso. Eliseu está presenciando agora um fato lindo de se ver, aonde uma carruagem de fogo vem. E as pessoas às vezes tentam dizer: Elias subiu aos céus na carruagem de fogo. Não foi isso. Veja o texto. Uma carruagem de fogo veio dos céus. Imagine a cena, irmãos. E separou eles. Quer dizer, essa carruagem passou no meio dos dois, separando Elias para um lado e Eliseu para o outro, porque agora Deus iria chamá-lo. E quando essa carruagem passa, a carruagem sobe novamente, mas o que leva Elias para os céus é como um redemoinho, que vem sobre ele e sobe o levando aos céus. Você sabe que nas Escrituras, 2 homens apenas não passou pela morte. Você sabe quais são eles? Na verdade não, são 3 na verdade. Quem é o primeiro do Antigo Testamento? Enoque. São 3. Enoque. Alguns afirmam, não é totalmente certeza, mas afirmam que Moisés tenha sido também um deles. Que Moisés sobe ao monte, mas depois ninguém mais encontra o corpo. Sumiu, desapareceu, ninguém encontrou o corpo, porque alguns textos dizem que muitos procuravam o corpo de Moisés para adorar o corpo de Moisés. O corpo de Moisés sumiu. Alguns teólogos dizem que ele não morreu, outros dizem que ele foi arrebatado em vida ainda, já depois de idade. E o outro é Elias. Não passou pela morte física. Ele foi completamente arrebatado. E quando ele acontece isso, quando ele olha Elias subindo aos céus, ele grita: meu pai, você era como carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu está comparando Elias como um exército. Um homem só é comparado como um exército, e isso é bíblico. Se você abrir comigo a Bíblia, pode projetar para mim? Deuteronômio 32, 30. Eu nem coloquei aqui no slide, mas vamos ler esse texto. Deuteronômio 32, 30. O que Eliseu fala para Elias é bíblico, é uma comprovação bíblica. Vamos lá? Isso, olha só que texto. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles? E 2 pessoas fazer 10.000 fugirem, a não ser que sua rocha os tivesse vendido e a não ser que o Senhor os tivesse entregado? Quer dizer, o texto está dizendo o seguinte, Deuteronômio: como poderia uma só pessoa perseguir 1000 e 2 fazer 10.000 fugirem? Você vai ver isso acontecer, sabe aonde? Com os valentes de Davi. Imagine 3 homens, os 3 valentes de Davi, botando o exército inteiro de mais de 10.000 homens fugir em retirada. Que loucura, que absurdo! 3 soldados cheios do Espírito de Deus botam um exército de 10.000 homens para correr. Você já imaginou isso, irmãos? É esse texto. Quer dizer o seguinte: aquele que está com Deus é maioria. Aquele que está com Deus é maioria. Não há inferno, nem capeta, ou pode vir o inferno inteiro. Mas se você está com Deus, você é maioria. Amém, aleluia. O que pode nos separar do amor de Deus? É a morte?
é a sofrimento, é a tristeza, é o capeta, é Satanás, seja o que, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, porque com Deus nós somos maioria. Se o texto está dizendo que eu, na presença de Deus, sou maioria, imagine uma igreja, irmãos. Irmãos, vamos botar o capeta para correr. Não tem inferno que prevaleça sobre a cidade de Ibirá e de Urupês. Não tem inferno que venha prevalecer sobre a sua vida e sobre sua casa. Assuma essa posição de guerra. Não permita que Satanás tripudie de sua família, de sua casa, de sua vida, porque Deus está com você, amém, irmãos? E se Ele está com você, você é maioria. É maioria, aleluia. Aí, irmãos, com essa mentalidade de guerra, começa a acontecer o seguinte: Deus começa a honrar a fé dele. Já estou terminando agora. Eu nem vou ler o texto para a gente ganhar tempo, mas vale a pena você ler a história de Eliseu. 3 mensagens a partir de agora vai ser só sobre ele. Eu pregando hoje, a dama pregando provavelmente domingo que vem, depois o irmão também, tudo sobre Eliseu. Que histórias fantásticas. Só para você ter ideia, quando Eliseu fala, me dê porção dobrada do teu espírito, Elias, no seu ministério, fez 7 milagres. 7 milagres. Qual é o dobro de 7 mesmo? 14. Então, olha só. Quando você olha o ministério de Eliseu, ele fez 13 milagres em vida. Ué, pastor, mas a conta não bate. Ele fez 13. Mas sabe qual foi o último? Quando ele já estava morto. Olha só, ele estava morto. Eliseu morreu, ele foi enterrado já, seus ossos estavam ali já na sepultura. Olha a história, irmãos. E de repente está acontecendo uma caminhada fúnebre. Um jovem morreu, não se sabe o nome, não sabe o motivo. Um jovem morreu e os pais estão fazendo uma caminhada fúnebre com aquele jovem. De repente, no meio da caminhada, um grupo de assaltantes vem para roubar a caravana. Era muito comum no meio do deserto fazer esse tipo de assalto. O pessoal ficou apavorado, pegou o corpo do rapaz morto e jogou na primeira cova que viu. Quando jogou o corpo na primeira cova que viu, era a cova de quem? De Eliseu. Quando o corpo bateu na cova de Eliseu, sabe o que aconteceu? O garoto viveu. O garoto viveu e levantou e saiu correndo juntamente para não ser assaltado. Imagine a cena, irmão. Imagine a cena. Que glorioso. Isso quer dizer o quê? Que Eliseu era um homem perfeito? Não. Ele era um homem comum, cheio da presença de Deus. Que Deus honrou até mesmo quando estava morto. Você vê um testemunho, aí é um testemunho do pastor, aquele pastor que te segue muito, que escreveu o livro, que está escrevendo, Luciano Subirá. Obrigado, irmão. Tem um testemunho antigo do Luciano Subirá, que ele estava falando sobre um amigo dele, não dele, era de um amigo dele que era espírita. Acho que eu já contei até esse testemunho. E era um amigo que tinha um problema de espiritismo, bem profundo mesmo. E esse espírito, demônio, pede para que, você quer ter mais poder no mundo espiritual, você deve ir até um cemitério, você deve comprar, porque infelizmente isso é muito comum, irmãos, em cidade grande é muito comum isso. Você vai comprar lá com alguém uma pessoa que já tenha morrido há 12 dias. Olha só, isso é fato real. Pastor, ele contando sobre o amigo dele. Você vai comprar alguém que esteja morto já há 12 dias. E ele foi lá e comprou um corpo de uma senhora. Só que ele não sabia que essa senhora era uma senhora crente. E aí, ele comprou o corpo. E ele chegando lá, a entidade pediu que ele, ao comprar o corpo, depois de 12 dias, ele teria que comer pedaços de carne daquele corpo. Você já imaginou que escravidão? Que escravidão maluca que Satanás impõe sobre aquelas pessoas de comer carne podre de 12 dias depois de morto, para poder ter mais poder espiritual no mundo espiritual ali. E aí o que acontece? Quando ele pega o corpo, e isso é um testemunho de Luciano Subirá juntamente com esse amigo dele, que se converteu. Quando ele pega o corpo e quando ele vai fazer ali o trabalho dele, essa entidade aparece materializada atrás dele. Não faça isso! Aí ele, como assim não faça isso? Foi você que me pediu. Você que me pediu para fazer isso, para eu ter mais autoridade e poder. Não faça isso, porque esse corpo pertence ao cara lá de cima. Ao homem lá de cima.
E se você o fizer, eu vou matar você. Olha só como é que até mesmo depois de morto, o Senhor Deus nos guarda. Satanás ou qualquer um que segue aos seus demônios não pode tocar em você, mesmo depois de morto, irmãos. Esse é o Deus a qual servimos. Maravilhoso isso. Então, irmãos, veja que cheio da presença de Deus, agora Eliseu, ele começa a vivenciar os ministérios. E você vai ver lá em 2 Reis, versículo 13, 2, versículo 13, 18, é quando agora Eliseu, cheio da presença de Deus, ele viu a cena, o Espírito Santo veio sobre ele, mas agora ele precisava confirmar o seu ministério diante da escola dos profetas. E quando ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele pega a capa de Elias e ele fala: Senhor, o Deus de Elias está comigo, e ele bate com essa capa no rio Jordão e o rio se abre. E aí os profetas falam: meu Deus, o mesmo Deus de Elias agora está com Eliseu, ele será agora o nosso profeta, o profeta de Israel. Que cena! Deus confirma, novamente eu digo, o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. E Eliseu passa pelo rio, logo em seguida, o povo agora admirado, vendo que Deus estava agora junto com esse profeta Eliseu está andando e a primeira coisa que acontece, a cidade de Jericó, nos versículos 19 a 22, a cidade de Jericó chega para Eliseu e diz assim: Eliseu, o nosso rio está contaminado, e por causa disso, muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão ficando doentes. E o que ele faz? Traga uma tigela de sal. Você conhece a história? Traga uma tigela de sal. Ele pega a tigela de sal, ele vai até as fontes. Ele não joga em qualquer lugar do rio, ele vai até a fonte. Sabe o que a gente aprende aqui também? Qual é o problema que você está vivenciando hoje? Qual é o problema? É problema relacional? É problema financeiro? Qual é o problema que você está vivenciando, seja ele pequeno ou grande? Não adianta você resolver de qualquer jeito. Para resolver, você precisa ir na fonte. Na fonte, você tem que ir no ponto certo, no lugar certo. Muitas vezes fazer isso vai ser difícil talvez, mas vá na fonte para resolver o problema. E ele, ao jogar o sal nas fontes, as águas purificaram e trouxe vida para aquela cidade naquele lugar. E novamente o povo de Jericó, que estava afastado de Deus, voltou a glorificar ao Senhor. E por último, antes para não entrar agora já na mensagem da Irmã Dama domingo que vem, e por último acontece o seguinte, lá no versículo 23 e 25, 42 adolescentes, irmãos, olha só como é que Deus também odeia zombaria. 42 adolescentes estão sentados, adolescentes que eu digo era entre 15 a 25 anos, a Bíblia chama de jovens adolescentes. E aí, esses jovens, 42 estavam sentados, e Eliseu está passando, e Eliseu era calvo, ele era carequinha, e eles começam a gritar: sobe, profeta, sobe também, profeta careca. Já imaginou? Ô careca, sobe também, careca. O que eles estavam fazendo? Você não é aquele que diz que viu o seu amigo subir, que é Elias? Sobe também você. Sobe também na carruagem, no redemoinho. Cadê o Elias? Sobe juntamente com ele. Estavam zombando de Deus, da glória de Deus e do profeta. E sabe o que ele diz? Ele ficou ouvindo por um tempo, e aquela garotada zombando, e ele diz o seguinte: amaldiçoados sejam vocês, por causa de suas zombarias. Veja como é que Deus é um Deus de amor, irmãos, não confunda. Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele é o Deus de justiça. Ele chega a Eliseu e fala assim: ó, vocês são amaldiçoados pela zombaria diante de Deus do que vocês estão falando. E sabe o que acontece? 2 ursos saem no meio do mato e destroem aqueles jovens, arrebentam com aqueles adolescentes. Nossa, mas que coisa maldosa! Deus é um Deus de justiça. Esses dias eu estava conversando com a Paula perguntou sobre o que é graça. Agora, realmente, para finalizar. O que é graça, irmãos? Graça, irmãos, não quer dizer que Deus agora deixou de julgar. Graça simplesmente é Deus agora dar um tempo maior para que as pessoas se arrependam. Antigamente, na lei, se alguém cometia um pecado, julgado era na hora, como aconteceu aqui com esses jovens. Zombou da glória de Deus, o julgamento vinha. Mas na época da graça, não, Deus não julga mais ninguém, Deus é Deus bonzinho, Ele é paz e amor. Ok, Ele é amor, mas não se esqueça que um dos atributos de Deus também é a justiça. A graça só faz o seguinte, Ele só prolonga o tempo para que você tenha tempo de se arrepender.
Mas um dia, se alguém morrer e não ter o arrependimento diante dele, o julgamento virá lá em Apocalipse 19. Que Deus possa nos abençoar. Eu não sei como essa palavra alcançou e mudou o seu coração agora, que ela gere transformação. Se você não tem certeza da sua salvação, hoje é o dia. Esse é o momento. Se você deseja, então, não, eu sei que eu sou convertido, eu sei que eu sou de Deus, mas eu estou muito longe dele, eu preciso das ferramentas espirituais, eu preciso dos dons espirituais sobre a minha vida. Deus tem dons espirituais de cura, irmãos. Deus quer trazer sobre você dom de curar. Sabia disso? Ai, isso é coisa dos apóstolos. Não, irmãos, por favor. É coisa de Novo Testamento, vida na graça. Deus quer derramar para você discernimento de espírito, para que você saiba discernir o que é de Deus e o que não é. Deus quer derramar sobre você dons de cura, para que quando você orar sobre os enfermos, eles serem curados. Ele não vai colocar só no pastor não, irmãos. O pastor não será o depósito de todos esses dons, porque Deus não faz isso. Ele colocou para mim alguns, e eu já sei quais são, mas Ele quer fazer com a igreja. A igreja precisa receber. Por quê? Porque o corpo se edifica a si mesmo com os dons espirituais. E assim, ninguém ficará se sentindo melhor do que o outro. Porque uns têm dom de profetizar, outros têm dom de cura, outros têm dom de milagres, outros têm dom de discernimento de espíritos, de palavra de conhecimento. Irmãos, imagine isso acontecendo em nosso meio. Eu te peço, por favor, comece a orar a partir de hoje. Espírito de Deus, derrame de seus dons sobre a minha vida. Qual é o dom que o Senhor quer derramar sobre a minha vida? Eis-me aqui, eu me coloco à sua disposição para servir a sua igreja. Eu tenho certeza que Ele irá fazer isso. Você só precisa buscar e querer. Amém, irmãos?